A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o programa Mover, com incentivos à indústria automotiva. Nesse projeto está a taxa da blusinha, a taxação sobre compras internacionais de até $50. A gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto com o advogado tributarista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Edson Fernandes. Edson, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Edson, é possível saber, é possível conhecer uma espécie de média enquanto esses produtos vão ficar mais caros a partir do momento em que essa taxa passar a ser cobrada, se o Senado confirmar a cobrança? Olha, Rafael, podemos ter uma ideia, porque a alíquota, né, a taxa que vai ser aplicada é de 20%. 20% sobre o produto mais o frete. Então, vai dar um pouco mais de 20% vai ser o aumento desses produtos, né? Então, se a gente, por exemplo, tiver uma camiseta de R$50, ela provavelmente vai chegar perto de R$60, R$62. Então, vai ter um aumento próximo de 20%. Isso dependendo de como as empresas vão tratar isso, né? Porque pode ser que as empresas assumam esse custo, ou pelo menos parte desse custo, e acabe não repassando ao consumidor. Se tudo for repassado, Rafael, eu diria que perto de 22%, 23% a mais do preço que a gente tem hoje. Edson, muito bom dia para você. Foram semanas, né, tratando desse assunto, discutindo. Fato é que, nesse momento, tanto as empresas internacionais, de um lado, estão reclamando, do outro, a indústria também insatisfeita ainda, né? Então, os dois lados ainda insatisfeitos. Agora, quando a gente fala de imposto de importação, ele é muito mais regulatório do que, propriamente dito, arrecadatório. Inclusive, ele não é arrecadatório, né? Qual seria o impacto nas contas do governo, por exemplo? Excelente questão, Soraya. Esse ponto de ser regulatório é muito importante nessa análise. As contas do governo, né, e obviamente ele não é por natureza arrecadatório, como muito bem você falou, mas vamos entender que o governo também está querendo arrecadar. O governo fez uma previsão de entre 35 e 40 bilhões de reais se voltasse a tributação a 60%. Como ela, por enquanto, está em 20%, né, do jeito que saiu da Câmara, então a gente pode pensar que é um pouco menos da metade do que esses 40 bi. Então a gente pode falar algo em torno de 17, 18 bi de arrecadação. É menos do que o governo, obviamente, esperava, também é menos do que a própria indústria local e as empresas de varejo gostariam para equilibrar a concorrência, né, para ter efetivamente uma livre concorrência, mas é o acordo que se chegou, por enquanto, na Câmara. Né? Agora vai para o Senado, era para ter, vocês mesmos já deram essa notícia, que o Senado ele acabou adiando, a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas eu diria em torno de 17, 18 bi de arrecadação. Edson, o Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para você também. Pois o presidente do Senado entendeu de que não dava para votar ontem, porque os textos, né, os autógrafos, como chamados na burocracia, chegaram em cima da hora e tal, é o tempo mesmo para pensar. Eu acompanhei, antecipei aqui de que este seria um assunto definido pelo Congresso. O governo não quer esse imposto, por incrível que pareça. E a primeira-dama Janja da Silva falou até das brusinhas, né, que são essas compras pequenas. Só que me mostraram no Congresso Nacional, né, de que alguns chineses, especialmente um CPF, compraram 1 milhão de pacotinhos. Quer dizer, isso ainda já não é as brusinhas e nem comprinhas inocentes, ou seja, é uma disputa com o mercado. A minha pergunta objetiva é a seguinte: isso vai adiantar? A China, por não ser eu não acredito que seja mercado aquilo ali, né, ela tem condições de competir com desigualdade de forças com o Brasil. Quer dizer, não é isso que vai resolver, ou é? Zé Maria, bom dia, é um prazer estar falando com você. Eu acompanho pela Jovem Pan há muitos anos, é uma referência no jornalismo para mim. Veja, Zé Maria, a questão
política está muito forte aqui, né? Nós temos, de um lado, essa discussão sobre o consumo, e aí se fala consumo das classes mais baixas. É verdade, as classes mais baixas podem até entrar aí, mas nós estamos falando em algo perto de R$260 o valor do produto, né? Que não é baixo, não é uma blusinha tão barata assim, se for uma blusinha de R$260. E do outro lado, nós temos exatamente tanto a indústria como o varejo locais brigando. Provavelmente essa disputa foi o que motivou, um dos motivos para adiamento. Agora, como é que esse produto começa a chegar tão barato aqui no Brasil, né, vindo da China? Provavelmente pela estrutura econômica da China, como você muito bem colocou, né, Zé Maria? Os direitos trabalhistas são menores do que no Brasil, então o custo trabalhista é menor, os próprios impostos são menores. Então, assim, os 20% vão resolver? Provavelmente não, por isso que a indústria brasileira, o varejo brasileiro ainda estão insatisfeitos, como a Soraya muito bem colocou, né? Só isso vai resolver a questão da concorrência? Concordo com vocês, né, Maria? Não é só isso. A gente tem outros tributos, outros custos envolvidos, né? Mas além desses outros custos, se ainda não tiver o imposto de importação, aí a concorrência fica realmente muito desleal, né? O que nós temos aqui, e você colocou muito bem, é uma questão estrutural. A gente tem que repensar a estrutura, né? Não só, mas também essa questão da tributação do importado. Nós conversamos com o advogado tributarista, professor da Getúlio Vargas, Edson Fernandes. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um bom feriado para o senhor. Até a próxima. Bom feriado para vocês, muito obrigado.